Olá, pessoal, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com Rafael Reide Rattori. Ele que foi aprovado em 7º lugar no concurso da Prefeitura de Itajaí para o cargo de auditor fiscal de controle urbano. Oi, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Tudo bem, boa noite. Obrigada por você estar aqui com a gente, por você ter aceitado, né, conversar um pouquinho, falar da sua trajetória de concurseiro, contar para a gente aí suas experiências ao longo desses anos. Para começar, gostaria que você se apresentasse para a gente, né, falasse um pouquinho sobre você. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha formação eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu tenho 35 anos. Eu comecei a estudar em fevereiro de 2012. Eu comecei a estudar sozinho. Quer dizer, eu fiz LFG, na época era bem famoso, né, na época. E eu fiquei estudando em casa, sozinho, até 2015, até o final de 2015. Final de 2015, aí começo de 2016, minha mãe ficou doente, e eu fiquei 6 meses cuidando dela, e aí no meio do ano eu tentei voltar a estudar, mas eu estava completamente sem foco. Aí começo de 2017 eu voltei a estudar, só que dessa vez numa sala de estudo, né? E aí que eu comecei a conhecer o pessoal, e o pessoal começou a falar, pô, você não faz consultoria, você estuda por conta? Eu falo, sim, leio meus livros e faço exercício, tudo. E aí eu fiquei aquela coisa na cabeça, falei, pô, já pensou o pessoal que faz essa consultoria, né, no caso a LS, passa e eu não vou perder mais tempo ainda do que eu já perdi e não vou passar por causa disso. Aí eu terminei meu cronograma que eu tinha feito, né? Final de 2017. 2018 eu comecei a revisar um pouquinho e, se eu não me engano, lá para abril, se eu não me engano, maio, eu comecei a fazer LS pro concurso do ICMS Goiás. E aí foi um concurso atrás do outro, foi um concurso atrás do outro que eu fiz pela LS, né? Antes eu fiz vários concursos, né? Até depois eu sinto, mas pela ES eu fiz Goiás, depois eu fiz Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Campo Grande, São José do Rio Preto, e por último foi Itajaí. Eu fiz Guarulhos também, mas Guarulhos eu estava usando para Campo Grande, então eu fiz só para... Porque eu tinha feito inscrição, eu tinha comprado passagem, tinha feito tudo, né? E antes de fazer tudo isso, em 2012, logo quando eu comecei a estudar, eu fiz auditor da Receita Federal. Aí, em 2013, fiz ICMS São Paulo. 2014, eu fiz São José do Rio Preto, Receita Federal de novo, ICMS Mato Grosso do Sul. Fiz ISS... Qual que eu fiz mais? Vixe, é tanto concurso que eu não consigo nem lembrar. Vários concursos. Resumindo, né, você tem muita experiência para compartilhar com a gente aí, de Ah, tanto que você sim. já fez, né? No total foram 8 anos, né? Agora, Mas estudando foram 7. aham. E foram muitas provas, né? Você pegou bastante experiência nisso, né? Sim, isso é muito importante. Até o pessoal da LS, eles mandam um vídeo antes, um vídeo e algumas instruções para como você fazer a prova. E, nossa, é essencial você saber fazer a prova, a ordem certa das matérias que você vai fazer. O que te fez, né, escolher o concurso público, a carreira pública? Olha, eu lembro quando eu fazia engenharia, né? Eu acho que eu fiz, aquela época estava muito bom a engenharia civil, né? Eu acho que por isso que eu terminei, porque eu detestava engenharia, era impressionante. E naquela época eu falava sobre ser funcionário público e tudo, mas eu olhava o edital e falava, nossa, esse nunca que eu vou passar, né? Tanta de matéria aqui, um monte de direito que eu nunca vi na vida. E só que aquele negócio, eu só ficava falando o que eu ia fazer, e nisso os meus amigos da faculdade, a maioria começou a ser aprovado, sabe? Caiu. Voltou. Caiu. Eu vou fazer a pergunta novamente, a gente Tá corta ok. essa parte, tá bom? Tá ok. Só ter um pouquinho de paciência, eu vou fazer de novo. Tudo bem.
Rafael, o que te fez escolher, né, a carreira pública? Então, na época da faculdade, né, eu fiz engenharia, só que eu não gostava muito do curso, né? Eu fiz, mas eu queria formar, porque naquela época engenharia civil estava muito bom no campo. Só que eu formei, comecei a trabalhar e os meus amigos, eles começaram a passar nos concursos. E, e eu olhava aquilo e falava, nossa, né, eu também consigo, só que eu nunca estudava, lógico, nunca passava, né? E até que um dia eu viajei com os amigos meus, só que eu tive que voltar antes, né? Porque iniciativa privada e eles podiam, o pessoal, o servidor público, eles conseguiam emendar feriado, essas coisas, né? E eu tive que voltar antes e os meus amigos que eram funcionários públicos começaram a tirar sarro de mim, né? E eu lembro que eu era muito reclamão naquela época, né? Eu comecei a reclamar e falar assim, pô, mas é muito injusto, né? Eu trabalho muito mais que vocês e ganho muito menos, né? E eu lembro que um amigo meu olhou para mim e falou assim, mas por que é injusto? Eu falei, eu trabalhar mais e ganhar menos. Ele falou, mas você não fez a mesma formação que eu? Eu falei, fiz. Você não pode estudar e passar no mesmo concurso que eu? Posso. Então por que é injusto, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e no ano seguinte eu parei de trabalhar e fui só estudar. E aí foram vários anos até 2020. Uhum. Você já citou alguns concursos que você já fez, né? Me dá uma assim, me fala dos principais concursos que você fez e como é que foi seu desempenho neles. Olha, o primeiro concurso que eu fiz foi auditor fiscal da Receita Federal em 2012. Eu tinha recém começado a estudar. Nossa, comecei... eu li a prova, não entendia nada, né? Eu fiz, eu lembro que eu acertei 40 e alguma coisa por cento, né? Longe, muito longe de passar. E no ano seguinte, começo de 2013, eu fiz ICMS São Paulo. E foram muitas vagas, foram 800 e poucas vagas, e para a área de fiscalização eu dava 683, se eu não me engano. Eu falei, não, esse concurso é meu, né? E eu comecei a estudar, só que aí veio aquela parte de não saber fazer prova. Eu peguei a prova 1, que eram 100 questões em 4 horas. Eu lembro que eu fiz 60 e poucas questões, por causa que eu fui lá, fiz português, fiz raciocínio lógico, matemática, e perdi muito tempo nisso. E quando chegou lá para 60, lá para questão 60 e poucos, já falta meia hora. E eu falei, nossa, não... e fui chutando todo o resto. E mesma coisa nas outras provas, que eram 80 questões na P2 e 80 questões na P3, e não sabia fazer prova e perdia muito tempo, e aquela prova era uma prova fácil, né? E eram muitas vagas, era só acertar o mínimo, praticamente. E eu fiquei longe disso, porque não terminava a prova. Eu não sabia fazer prova. E aí, assim, por um lado foi bom, porque eu fui tentando me reconstruir, né? E acho que o que determinou todo esse tempo estudando, né? Eu acredito que foi ISS São José do Rio Preto 2014, que foi quando eu fiquei em 30 e alguma coisa na prova objetiva, e quando saiu o resultado da prova discursiva, eu fiquei em 40 e poucos. E aquilo lá, para mim, acho que foi o que definiu a série de erros, né? Porque quando você está perto de passar, você tem que pensar, o bom é o maior inimigo do ruim, o bom é o maior inimigo do ótimo, porque eu ficava pensando, não, eu estou no caminho certo, é só continuar o que eu estou fazendo. Só que o certo era pensar, não, ainda tem 30 e tantas pessoas na minha frente, eu tenho que ficar melhor que essas 30 e poucas pessoas. E eu continuei fazendo as mesmas coisas e errando, e acabei que eu não fiquei evoluindo. Eu parei de tempo, não evoluí mais. E foi assim até 2015, foi a última prova que eu fiz, foi ISS Niterói, que eu fui muito mal também, e eu já estava muito desanimado, e acabou que em 2016 aconteceu, minha mãe ficou doente, aí que eu parei de vez, e aí em 2017 eu voltei, já com outra cabeça, um lugar mais apropriado para estudar. E 2018 aí eu comecei a LS,
Eu falei, nossa, que ótimo, né? Alguém fazer toda aquela programação que você teria que fazer, né, para um pós-edital. E foi aí que eu vi que eu fazia um pós-edital completamente errado, né, também. E, e foi que eu fiz o ICMS Goiás, que eu fui muito mal. Muito mal, assim, muito melhor do que as outras, né? Mas ainda assim eu fiquei muito mal, principalmente por causa de TI, né? TI sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Acho que de muita Depois eu gente, fui, né? depois eu fiz ICMS Santa Catarina, aí nesse eu fiquei na posição 400 e alguma coisa, já foi melhor, né? E depois eu fiz ICMS Rio Grande do Sul, que eu fui eliminado por causa da TI, que eu não acertei os 50% lá, que eu falei, nossa, péssimo, péssimo, péssimo. E depois disso eu comecei a estudar num nível completamente diferente, porque eu falei, nossa, todo mundo tá indo melhor que eu, né? E logo em seguida saiu o edital do ISS Campo Grande, que é a cidade que eu moro, né? E Uhum. eu falei, não, esse eu tenho que passar, né? Esse, pô, na minha casa eu tenho que passar. E eu comecei a estudar, 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 estudar. E quando saiu o resultado, eu fiquei em centésimo, né? Posição 100. Eram 10 vagas, mas no final chamaram 50. Uhum. E apesar de eu ficar desanimado por não ter passado na cidade, na minha cidade, né? Eu falei, não, estou evoluindo. Né? Eu falei, não, estou evoluindo. E aí começou a especular São José do Rio Preto, já tinha feito São José do Rio Preto em 2014, né? Tinha sido minha melhor colocação até então. E eu comecei a estudar, 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 e eu falei, até conversei com o meu consultor, falei, não, essa prova é minha, com certeza, 10 vagas, eu tô no nível aqui que não tem como, né? E aí que veio a decepção, que veio aquela prova muito fácil, que aí todo mundo foi bem, e para mim, que lá foi péssimo, e decidiu na prova discursiva, e eu fiquei em último na lista do pessoal que classificava para corrigir discursiva, né? E Uhum. aí, depois que corrigi a discutir, eu fui para 60 e poucos a minha colocação, né? Foi aí que saiu ICMS Maranhão. Não, ICMS Alagoas, ICMS Alagoas. E aí eu comprei a passagem e falei, não. Aí eu conversei com o meu consultor, né, com o Bruno, e aí eu falei, olha, eu comprei passagem no domingo, segunda saiu o edital de Itajaí. Aí eu conversei com o Bruno, eu falei, olha, eu comprei a passagem, mas tanto eu tô querendo muito fazer Itajaí. Na minha visão, eu tenho capacidade de passar nos dois, né? Aí, no caso, é só escolher qual lugar que eu queria morar, né? E aí eu falei para ele, ó, entre nada contra morar em Alagoas, né? Mas Itajaí é mais perto de casa. E eu falei, não, eu acho que eu vou fazer Itajaí. E foi aí que eu decidi fazer Itajaí, eu comecei a estudar, só que as metas da LS, né? O Bruno é um cara muito solícito, ele falou para mim, olha, para controle urbano não vai ter meta para você, né? Mas dá para mim fazer uma adaptação. E eu falei, cara, vamos embarcar nessa, então. O que tiver de estudar de parte de legislação municipal lá, a parte de engenharia, a parte de arquitetura, essas coisas, eu me viro. E foi aí que ele adaptou as metas lá, e aí eu comecei a estudar, 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 fazer meus cadernos de favoritos, e aí quando saiu o resultado, deu aquela decepção, porque eu fiquei em sétimo, né, e eram 3 vagas, mas tinha chance de ser chamado, né, e aí eu continuei estudando e aguardando, até que em fevereiro desse ano eu fui chamado. Um ano depois, foi Um nomeado, ano, né? Foi chamado para nomeação. sim. Agora, Rafael, o seu consultor foi o Bruno Machado, né? Eu gostaria de saber como é que era a interação entre vocês. Era pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Telegram? O Bruno, ele preferia que nosso contato fosse por e-mail, porque aí ficava registrado, né? Uhum. Mas de vez em quando ele mandava as mensagens no WhatsApp. Mas o Bruno, ele sempre foi muito solícito, né? É que assim, como eu estudava há muito tempo, ele sabia que eu tinha meu ritmo, eu tinha
assim, meu jeito de estudar. Então, ele adaptava, né? Ele adaptava muita coisa no jeito de estudo, assim. Se fosse uma pessoa, assim, que ele fosse moldar, ele ia fazer bem diferente, né? Mas como eu já tinha muitos vícios, muitas coisas, muitas maneiras de estudar, ele adaptava a nossa comunicação, adaptava as metas. Bruno era um cara muito, um cara, assim, um cara que sabia lidar com seus comigo e com até com meus outros amigos, com o André Paludo, com o Rafael Vila, né, que é o pessoal que também que eu conheço e consulta com ele, né? Uhum. Agora, me fala um pouquinho da sua rotina nos estudos, né? Você, em algum momento, chegou a conciliar com o trabalho, né? Ou você se dedicou integralmente aos estudos? Não, era integralmente, eu me dedicava integralmente e eu lembro quando eu vou no começo eu estudava de manhã à tarde e chegava à noite eu não aguento mais estudar, né? Minha cabeça não aguenta mais. E quando eu estava perto, assim, depois do Rio Grande do Sul, eu comecei, quer dizer, antes, né, lá em 2017 eu comecei a estudar à noite já. 2018 foi à noite, de manhã, tarde, à noite e sábado. E aí, do ISS Campo Grande, era de domingo a domingo mesmo. Uhum. Agora, quando você assim, ajeitou o seu material, o que você gostava de fazer? Você fazia resumo, você fazia marcações, você fazia grifos, mapas mentais. O que você mais gostava de fazer, né? O que você mais se adaptou a fazer? Então, eu lembro quando eu estudava, era muito de ficar lendo livro, né? Esses livros do Marcelo Alexandrino, do Dante Paulo, o Ricardo Alexandre. E eu lembro que eu conversei com um amigo meu que estudava para magistratura e ele falou assim, cara, é lei seca, você tem que ler lei seca, que eles vão tirar a questão da lei seca. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a fazer essa transição. E a partir daí eu comecei a imprimir as leis secas, né? E fazer o que eu sempre fazia, que eu no começo grifava tudo, né? Aí depois eu comecei a grifar só as palavras-chave, né? E aí eu comecei a primeiro pegava a lei, eu formatava tudo do jeito que eu colocava no Word, tirava tudo os artigos que já tinha sido Os repetidos, revogado, né? formatava tudo do mesmo tamanho, o espaçamento certo. Levava um tempão, mas eu fazia tudo isso com as minhas leis. Eu grifava as palavras-chave e quando tinha alguma sequência, prazo, tentar fazer mnemônico, fazia uns mapinhas, tudo pequeno, assim, eu não fazia muito mapa mental muito grandes. Eu fazia sempre na própria lei, né? Colocava espaçamento grande, eu fazia uns mapinhas mentais lá, fazia meus grifos nas palavras-chave e, e quando eu fazia questão e errava aquele artigo, aí eu tinha um marca-texto laranja, e aí eu circulava aquela palavra para não errar de novo, sabe? E aí, na hora de revisar, eu via os artigos que estavam grifados, né? Aí eu li o artigo e aí estava marcado só a palavra-chave, né? Então era um modo de você gravar aquela palavra-chave. Você lia o artigo todo, mas você gravava mais a palavra-chave, porque era só aquela que estava marcada. E era isso e muita questão. Era lei seca e muita questão. Uhum. Agora, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade, né? E o que você fez para melhorar o seu desempenho nela? Ah, sem dúvida, TI. TI é o calcanhar de Aquiles e acho que a maioria dos concurseiros da área fiscal, né? Então, até tem o Cristiano Luna, se eu não me engano, né? Ele, eu li o material dele lá e comecei a fazer o estudo reverso, né, que ele diz, né? E isso foi aumentando muito o meu desempenho, porque eu li todos os PDFs de pontos concurso, de estratégia, de exponencial, li tudo, fiz exercício, mas não tinha jeito, não tinha nada. Fazia mapa mental, tentava grifar as palavras-chave que eu sempre fiz, mas nada dava certo.
E quando eu comecei a fazer o estudo reverso, melhorou bastante. Assim, lógico que não chegou onde eu queria, né? Mas melhorou bastante. Uhum. Aquelas análises de desempenho da LS, o que você achou delas? Te ajudaram em algum momento? Saber como é que estava, né, o seu desempenho perante outros candidatos? Ah, com certeza, né? Eu preenchia e depois dava uma olhada e falava, nossa, você já sabia quais matérias que você tinha que atacar, né? E geralmente eu terminava a meta um pouquinho antes, né, de dar uma semana, e aí já ajudava para ver onde é que eu ia revisar, né? Tudo aquilo lá que eu tinha estudado durante a semana, as coisas que eu errei, essas coisas, era muito bom. Rafael, durante a sua trajetória de concurseiro nesses anos, chegou algum momento em pensar em desistir? Desistir da carreira pública? Olha, falar a verdade, durante todo esse tempo, acho que nunca passou na minha cabeça, até porque o pessoal que todo mundo conhecia falava assim, pô, você tá quase passando, e sempre eu ficava mais ou menos perto e falava assim, pô, se você parar, você vai perder tudo, né? E isso para mim, além do mais, eu tinha apoio da minha família, né? Então, nunca passou da minha cabeça, assim, apesar de todo esse tempo, né? Eu não chegou a passar, assim. Eu só fiquei desanimado em 2016, por causa que final de 2015 e 2016, né? Eu fiquei meio desanimado, mas eu sempre pensando em voltar a estudar e procurando maneiras de melhorar, né? Você teve o apoio da família, seus amigos entenderam esse seu momento aí de concurseiro? Não, da família, sim, né? Eles sabiam que eu tava mirando algo maior, né? Dos amigos, não, esse não. O amigo quer que você saia com ele, quer que você vai beber, quer que você vai sair. Então, os amigos sumiram todos, né? Te cobrando, Ficou os, né? ficou os novos amigos, que é o pessoal que estuda. Esse sim, aí viraram os amigos. Os amigos antigos já não tem mais contato quase nenhum. Isso é para quem vai começar a estudar, é bom ter isso em mente, né? Que quando você começar a estudar, perde toda a amizade. É verdade. Agora, quando você ficava estressado, né? Porque todo concurseiro fica estressado uma hora, não tem como escapar disso. Quando você ficava estressado, você tinha alguma tática para desestressar, para se manter calmo? Ah, geralmente, quando eu estava muito estressado, assim, aí eu me dava o direito de sair fim de semana, né? Geralmente, e marcava de encontrar com os amigos no bar, né? O pessoal que estuda, né? O pessoal que estuda para concurso, a gente juntava no bar e tomava um pouquinho de cerveja e conversava. Aí no domingo, lógico, a gente sempre fazia isso sábado, né? Depois de estudar sábado, de manhã à tarde, e à noite a gente saía. E aí domingo, eu acordava um pouquinho mais tarde e aí descansava um pouco e tirava domingo, né? Mas o resto, segunda-feira já estava voltando ao normal já. Uhum. E agora, para manter o foco nos estudos, você tinha alguma tática? A tática, assim, eu sempre pensava, acho que por causa do Bruno, sei lá, ou por causa dos meus amigos falando, era sempre pensando assim, cara, você tá dentro, e eu pensava assim, não tô dentro, eu tô longe, então eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, sempre pensando em melhorar, e aí estudar sábado, domingo, para mim virou todo dia a dia, vamos descansar estudando, e era assim que eu conseguia sempre estar estudando até domingo à tarde, era você revisar, fazer questão que você colocou na sua lista de favoritos, era um jeito assim de estudar mais relaxado, porque você já fez todas aquelas questões, você está só revendo e aquele negócio, ruminando na sua cabeça aquelas questões que você fez, que você errou, essas coisas.
E como é que foi para você ter esse acompanhamento, né, da LS durante essa sua trajetória? No começo não, todo período, né? Foi muito bom, né? Porque imagina, quando sai o edital, a tendência é você só se perder, né? E com o pessoal passando tudo certinho, eu só me preocupava em pegar todas as leis que estavam no edital, formatar do jeito certinho que eu queria, encadernar, deixar tudo meio pronto, começar a adiantar as coisas. E, e quando viesse as metas, né, fazer todas as listas e organizar certinho era essencial. E outra coisa era conversar com o Bruno, né, que a gente conversava qual concurso vai fazer, falava assim, eu passava, né, você tem que dar o feedback pro seu consultor, né, e eu falava para ele, olha, esse concurso para mim não tem interesse, esse concurso eu acho que eu não tenho condição, e esse concurso, cara, esse concurso é meu, esse concurso não tem a mínima chance de eu perder esse. E você passar esse feedback e ele consegue já passar aquele estímulo certo para você, né? Ele fala, não, esse é seu mesmo. É só você fazer o que você tem feito, esse é seu. E isso foi muito importante, porque se você tá lá na dúvida, vou, não sei, o consultor não te ajuda também, aí você fica mais perdido, né? Então, esse acompanhamento do Bruno, pelo menos, né, não sei dos outros, foi para mim foi essencial. Qual plataforma de questões você usava? No começo eu usava só o Tech, né? Aí depois eu adicionei o Predador e por último eu usei o Q concursos, o QC, né? Questões de concursos. E assim, o Tech era bom porque tinha comentário nas questões, né? E o Predador, as questões inéditas de legislação, sensacional. E o QC, quando não tinha muitas questões de alguma matéria, eu ia para o QC, mas o QC eu não usava muito, não. Qual plataforma de questões você usava? Eu usava o Tech Concursos e depois eu passei a usar o Predador junto com o Tech, né? E por último, para esse concurso específico de Itajaí, eu usei o QC por causa das questões de engenharia e arquitetura que não tem muitas questões no Tech, né? Mas a maioria assim, dos exercícios que eu fazia era no Tech Concurso, né? Até porque as listas de exercício, as metas da LS, né? As listas não eram do Tech, né? Ou do Predador. Uhum. Agora me fala um pouquinho sobre as redes sociais, né? Tem concurseiro que assim, que fecha todas as redes sociais, não acessa mais porque atrapalha. Tem outros que não. Aí eu gostaria de saber o que você fez com as suas redes sociais, né? Você manteve? Não, fechei tudo, desativei tudo. Eu lembro que a sala de estudos ficava 3 quadras de casa, né? Eu, inclusive, deixava meu celular em casa. Eu falava com meus pais, falava, se precisar falar comigo, é só ir lá. 3 quadras daqui, né? Uhum. E Instagram, Facebook, tudo desativado. E deixar o celular em casa. E era o dia inteiro só estudando, só. Uhum. Agora, como é que ficava seu emocional antes e durante a prova, né? Você ficava ansioso? Chegava a te atrapalhar durante a prova? Como é que era? Como é que você lidava com isso? Olha, depois de 8 anos, você não sente nem frio na barriga mais, né? Chegava na prova. Na verdade, assim, na semana da prova, no começo até sentia um friozinho, mas quando chegava, assim, um dia antes, né, que eu já parava de preocupar, assim, eu já ficava bem tranquilo. E eu lembro até que a minha amiga que fazia prova junto comigo falava assim: Meu Deus, você, você sai faltando 1 hora para começar a prova, você sai do hotel, você é muito tranquilo. Eu falo: Não, não tem problema.
até parece que atrasar dá tempo, uma hora dá tempo. E ela fala, não, eu saio 2 horas antes do início da prova, eu saio e chego no local de prova. Eu falo, não, eu mais tranquilo. E para essa prova em específico, né, essa prova de Itajaí, você chegou aí confiante? Você foi confiante para essa prova? Sabia que ela era sua? Ah, sim, sim, vixe, essa eu lembro que eu falei, foi o que eu falei pro Bruno, né? Eu falei, olha, eu tenho chances tanto em Itajaí como em Alagoas, né? E esse de Alagoas até, ou esse de Itajaí até quando saiu, né, o número de candidatos, eu falei, não, esse tá para mim, né? E eu cheguei lá, ainda adiou, eu falei, nossa, janeiro para ir para Itajaí, né, o preço da passagem vai estar caro, né? Não vai ser todo mundo que vai fazer. E realmente, quando eu vi, eu olhei a concorrência, eu falei, não, esse concurso é meu. No dia eu acordei bem tranquilo também. Cheguei no local de prova. Esse eu cheguei um pouquinho antes, porque era pertinho, né? Mas eu cheguei lá, sentei, fiz a prova tranquilo. E o resultado, né, foi que deu certo. Uhum. Rafael, você gostava de revisar na véspera de prova? Ou não? Preferia fechar os livros, os seus resumos e só descansar? Ah, não, todas as vezes que eu peguei para estudar um dia antes da prova, sempre deu errado. E aí eu adotei que um dia antes do certame eu ia ficar tranquilo, sossegado. Mas na semana da prova, eu pegava todas as minhas listas de exercício favorito, ficava só fazendo aquilo lá e lendo lei seca, né, da legislação, e ficava resolvendo as minhas listas de exercício até, se a prova fosse domingo, até sexta. Aí sábado eu ficava o dia inteiro descansando, né? Uhum. Olha, a LS Concursos, ela oferece uma estratégia para o dia da prova, né? Ela sempre manda ali para os alunos são assim, são dicas na hora da resolução das questões, no controle de tempo. Eu gostaria de saber se você chegou a usar essa estratégia ou se você já tinha já com a sua experiência de tanto fazer prova, se você já tinha uma técnica de resolver, né, questões por ordem, controle de tempo. Eu já tinha minha técnica, né? Mas toda vez antes da prova, eu lia as dicas, assistia os vídeos que o Bruno mandava e eu fazia já aquilo, né? Mas o pessoal que não está acostumado a fazer prova, realmente aquilo lá é essencial, porque principalmente eu, que sou da área de exatas, eu tinha costume de questões envolvendo números, né, estatística, essas coisas, eu perdia muito tempo, porque aquele orgulho, né, eu sou engenheiro, sei fazer, e ficava lá horas e horas fazendo conta, e as questões que eu sabia, acabava que tinha que chutar, para não dar tempo, né. E depois que eu aprendi, eu falei, não, vamos deixar conta, interpretação de texto, a gente deixa por último. Vamos fazendo tudo que eu sei e vamos até depois, se der tempo, a gente faz isso, né. Lógico que para não zerar, a gente ia lá, fazia as mais fáceis, ia lá fazer interpretação de texto, depois voltava, mas só sobrar esse tempo que ia resolver os mais difíceis, né? E fora que a ordem, né? Isso, todo mundo fala, começa pela matéria que você mais domina, né? E eu sempre tinha isso, porque, sei lá, eu acho que eu chegava tranquilo demais, né? E demorava para entrar no ritmo da prova. Então, tinha que começar pela matéria mais fácil, né? Que o pessoal sempre passou isso. Então, eu aconselho o pessoal que não tem experiência em prova seguir aquilo lá e depois criar seu método, né? Mas, a princípio, seguir aquilo lá é muito importante mesmo. Uhum. Seguir as dicas, né, e conforme vai ganhando experiência, né, vai adaptando, né? Isso. Agora, Rafael, eu gostaria de saber, não sei se você tem condições, né, de escrever para mim. Todo concurseiro fala que é algo não é difícil de falar sobre a nomeação, a aprovação, mas você tem como contar para a gente o que você sentiu depois desses anos ser aprovado?
Olha, foi uma sensação assim. Olha, é por causa que, como eu fiquei em sétimo, eram 3 vagas, eu já não tinha muito assim. Falei, não, poxa, fiquei longe, né? Mas quando saiu a nomeação, eu fiquei sem acreditar, né? Eu olhei, primeiro veio um número diferente no meu WhatsApp mandando, e aí eu conferi no edital, ou no Diário Oficial, e depois que eu vi, eu fui mandando para todo mundo, né? Eu contei meu pai, minha mãe, fui mandando para meus amigos, e realmente, não tem como descrever, é surreal, né? Porque imagina para uma pessoa que estudou 7, 8 anos igual eu, né? Eu consigo, assim, imaginar um pouquinho, né? A gente não chega nem perto do que é realmente. Porque você, pela sua experiência, a quantidade de provas que você já fez, que passou longe, que bateu na trave e não desistiu, né? E está ali tentando. E quando você acha que não deu naquele concurso e de repente você vê que você foi nomeado, deve ser uma sensação única, né? Deve ser muito bom. Foi, bicho. Assim, a gente tinha esperança, né, de chamar mais, né? Mas como eu fiquei, pô, até pensei assim, pô, se eu ficasse em quarto, quinto, até que acho que dá, mas sétimo tá longe, né? E aí eu fiquei meio desanimado, ainda com a pandemia, falei, pô, com a pandemia aí que não vai chamar mesmo. Quando saiu a nomeação, eu falei, não. Até achei que a menina tava fazendo trote comigo, né? Mas depois eu fui olhar, realmente era aquilo lá mesmo. Agora, Rafael, vamos fazer assim uma análise da sua vida de concurseiro e vamos pensar nos erros cometidos no passado. O que você poderia falar para a gente, analisando tudo que você já passou aí durante a sua vida de concurseiro? O que você poderia falar para a gente que você, hoje, se pudesse começar de novo, o que você faria diferente? Ah, tudo que eu fiz antes de começar na LS, eu acho que eu faria diferente, porque eu fiz tudo que, assim, como diz, eu descobri 1000 maneiras de como nós dá para concurso, porque eu lembro que de 2012 a 2014 eu ficava achando que estava estudando, que eu ficava lendo e não aprendia nada e fazia poucos exercícios, fazia exercícios que, quer dizer, fazia assim, exercício, errava, mas não estava com desempenho baixo e não tentava melhorar. E foi uma série de coisas assim. Primeiro que os 2 primeiros anos foi muito difícil achar material, né? Hoje em dia a gente tem uma gama bem grande de material, né? Naquela época a gente gastava muito dinheiro, comprava lá material, os PDF do Estratégia, do Ponto, e naquela época era horrível os materiais, né? E foram 2 anos até montar meu material e, e o pós-prova, o pós-edital lá, nossa, estudava tudo errado, tentava aprender coisa, um monte de coisa, depois saiu depois saiu o edital, você tem que só revisar, tem que fazer muito exercício, só da banca, inclusive, e não, mudaria muita coisa. Depois que eu entrei na LS, assim, o pós-edital meu mudou completamente. Eu não posso dizer muito do planejamento da LS em si, por causa que eu fiz mais pós-edital, né? Quando eu comecei, eu já estava 6 anos estudando, né? Eu comecei basicamente no pós-edital, mas mesmo assim já Uhum. aprendi muito no pós-edital. Rafael, você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Ah, sim, com certeza. Eu até falei pro pessoal que, para mim, eu indiquei para minha ex-namorada, né? Na época que a gente estava namorando, ela estava reclamando que estava estagnada, né? E acho que essa é a pior coisa que tem para concurseiro é você sentir que está estagnado, não saber o que fazer, né? Eu falei para ela para começar a LS e ela gostou muito, né? Passei também para namorado do meu primo. Eu já indiquei, eu não só indico, como eu já indiquei já para algumas pessoas já. Rafael, qual conselho você daria para aqueles concurseiros que estão começando agora, né, a vida de concurseiro, que não sabe do que vão enfrentar pela frente,
E para aqueles que já têm uma bagagem, mas ainda não alcançaram a aprovação, o que você poderia deixar de conselho para eles? Olha, para quem está começando agora, eu tenho que dizer, ó, tenha paciência. Eu espero que não dure o tempo que durou meu tempo estudando, né? Aliás, com certeza não vai durar, né? É que Porque travou, peraí, só um pouquinho. tá, Travou. Eu vou fazer de novo a pergunta, porque travou a internet, eu acho que não pegou nem a minha pergunta. tá Vou ok. fazer de novo, tá? Rafael, você tá me escutando agora? Tô escutando. Tá. Rafael, o que você poderia deixar de conselho para aqueles concurseiros que estão começando os estudos agora e para aqueles que já têm uma bagagem, mas ainda não alcançaram a aprovação? Para quem está começando agora, eu digo que, olha, tenha muita paciência, se dedique bastante e nunca estagne, nunca tenha na mente o bom é inimigo do ótimo, tá? Tem que estar sempre melhorando, tem que estar sempre buscando. Olha a metade vazia do copo, pensa assim, igual eu falei, né? Eram 3 vagas, eu fiquei em 7, eu falei, pô, tem que passar, próximo curso eu tenho que passar esses 3 que estão na minha frente e ficar em terceiro, pelo menos, né? Porque ficar em sétimo, ficar em último dá na mesma, né? Não ia ser chamado. Nunca estagnar, sempre que você sentir que está estagnado, converse com o seu consultor, converse com seus amigos, procura alguma coisa para melhorar e busca sempre evoluir. Para o pessoal que tá lá batendo a trave, eu fiquei vários anos assim, né? Muito tempo assim. O que eu tenho que dizer é não desista e procura sempre conversar com o seu consultor, passar o seu feedback, porque o consultor vai guiar, vai ajudar você. Procura sempre melhorar naquelas matérias que você está deficiente, tenta dar o máximo, revisa, pega fim de semana, faz sua lista de favoritos, conversa com seus amigos também, vê o que eles estão fazendo, e a questão de aprovação é isso aí. E chega na prova, fala, essa prova é minha, chega no dia, chega tranquilo, descansa bem e só agradece a Deus, fala, não, essa prova é minha e pronto, e é isso aí. Olha, Rafael, assim, primeiramente eu quero te dar os parabéns pela sua aprovação, né? Obrigado. E dizer que a LS está muito feliz com a sua nomeação. Te agradecer também a entrevista por ter compartilhado com a gente, né, a sua experiência, tanta experiência no mundo dos concursos, que para a gente é um presente, né? Para aquelas pessoas que assistem, buscam dicas, é muito útil para a gente isso. Muito obrigada, a gente agradece. Eu que agradeço. Obrigado, Juliana. E para você, né, que está aí estudando para concurso público, eu sempre termino a nossa entrevista com a seguinte frase, que para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo. Um abraço a todos e até a próxima entrevista. Tchau.